doutrina do livro do Apocalipse, capítulo 6, parte 01, dia 5 de agosto de 2025. A Bíblia Sagrada é dirigida à razão e à consciência, que os oráculos vivos da verdade dirigem a razão dos homens, bem como a sua consciência. É definitivamente estabelecido pelo fato de que o próprio Deus apela à profecia em prova do caráter inigualável das comunicações que ele fez por meio de seus servos. Suas mensagens eram tanto retrospectivas quanto prospectivas, tratando de coisas da mais remota antiguidade, bem como daquelas que estavam séculos adiante, e assim comandavam todo o horizonte da história passada e futura. Seu autor divino dá um valor tão peculiar e atribui tal importância a essas revelações sobrenaturais como uma evidência de inspiração que não menos de 7 vezes na profecia de Isaías sozinho, ele desafia qualquer fé falsa ou culto idólatra em todo o mundo para produzir qualquer revelação como sua. Produza sua causa, diz o Senhor. Apresente suas fortes razões, diz o rei de Jacó. Traze-nos e mostra-nos o que há de acontecer. Mostra-nos as primeiras coisas, quais são, para que as consideremos e conheçamos seu fim. Ou nos anuncia as coisas futuras? Eis que as primeiras coisas já se passaram, e as novas eu anuncio, antes que elas surjam eu as declaro. Reúnam-se todas as nações, e reúnam seus povos. Quem dentre eles pode declarar isso e nos mostrar coisas anteriores? Como a criação da terra e tudo mais registrado no livro de Gênesis? Que eles apresentem suas testemunhas, para que sejam justificadas em suas reivindicações, ou ouçam e digam que é a verdade. As primeiras coisas eu anunciei desde o princípio, e elas saíram da minha boca, e eu as mostrarei. Eu as fiz de repente, e elas acontecerão. Nenhum dos videntes da religião falsa pode mostrar as coisas anteriores ou as coisas posteriores. Presente. Somente o onisciente pode dotar seus mensageiros de uma visão que remonta a antes do início da história e que anseia por eras ainda não históricas. Novamente, que a palavra de Deus é dirigida à razão dos homens e provado pelo fato de que se faz apelo aos milagres registrados nela e muitos outros sinais, isto é, milagres. Atos 2:22. Realmente, fez Jesus na presença de seus discípulos, que registraram muito deles, que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que você creia que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20:30-31. O registro das várias maravilhas operadas por Deus são dados nas Escrituras, não apenas para fornecer informações, mas para nos convencer de que ele é o autor do livro que narra o mesmo, e para trazer nossos corações e vidas em total submissão à sua autoridade, e que recebemos como nosso Senhor e Salvador pessoal, aquele que é Ele mesmo, Deus manifestado em carne e, portanto, o porta-voz final do céu. Aqueles a quem Deus empregou como seus escritores deram ao mundo uma revelação divina, e ele credenciou a mesma com as devidas evidências, de modo que qualquer um que os receba fica sem desculpa, se os despreza e rejeita. Agora, deve ser bastante evidente que, se Deus deve dar uma comunicação pessoal ao homem caído, que está cheio de incredulidade e ceticismo, ela será apoiada com algo mais do que a evidência comum do testemunho humano, que será suplementada por evidência extraordinária. Uma revelação divina será confirmada por insígnias divinas.
se Deus deve falar audivelmente àqueles que o abandonaram? Isso só pode ser de uma maneira fora do curso comum. Se ele comissiona mensageiros para declarar sua vontade, eles devem possuir credenciais que demonstrem que eles vêm dele. Cada profeta enviado por ele deve ser autenticado por ele. Aqueles que carregam mensagens sobrenaturais serão razoavelmente esperados que possuam selos sobrenaturais e sejam acompanhados de fenômenos sobrenaturais. Se Deus intervém para instruir e legislar para os filhos dos homens, então claramente revelações e milagres devem cooperar e combinar. Mas aqui o infiel imediatamente objetará e negará que os milagres sejam possíveis ou críveis. Nada é mais fácil do que para um ateu afirmar que, uma vez que o universo existe por necessidade eterna e não está sujeito a mudanças, os milagres não podem ocorrer, mas é impossível para ele fazer qualquer coisa que se aproxime de uma demonstração satisfatória dessa afirmação. Não propomos entrar numa longa discussão sobre o assunto, julgando ser suficiente apelar para o que foi apresentado nos capítulos anteriores, como prova de que Deus existe, que ele criou o universo e agora o está presidindo. E então apontar primeiro que o que os homens chamam de o curso da natureza nada mais é do que a ação de Deus. Declarar que uma suspensão ou uma alteração das leis da natureza é impossível é dotar essas leis com os atributos da divindade e ser culpado do absurdo de dizer que o legislador está subordinado às suas próprias leis. O trabalhador é sempre superior às suas obras e se Deus é o Criador e governador do céu e da terra, então ele deve ser livre para interferir em suas próprias obras quando quiser e tornar tal interferência manifesta, suspendendo ou alterando essas leis, porque ele normalmente tem prazer em regulá-los. Todas as coisas são igualmente fáceis de serem feitas por ele. O poder de Deus estende-se igualmente a coisas grandes como pequenas, e a muitos como a poucos, e um não faz mais dificuldade ou resistência à sua vontade do que o outro. Robert Aldani. Para avançar um passo adiante, em um mundo que é sustentado e governado pelo Deus vivo, os milagres não são apenas possíveis, mas incríveis, porque é provável se o arranjo da natureza for projetado para a glória de seu Criador e o bem de suas criaturas, então torna-se no mais alto grau provável que, quando qualquer fim de extraordinária importância for alcançado, que as leis da natureza em seu curso uniforme devem ser alcançadas. Ser alterado e subserviente a esse evento, que deve ser anunciado e evidenciado por manifestações extraordinárias. Não apenas as leis do mundo natural se tornarão subservientes a qualquer grande fim moral, mas serão feitas para promovê-lo. Amém. Tem continuação. Obrigado a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém.